E aí você tá no Still Late e após eu jogar algumas vezes o Dangerous World, eu eu quero desvendar um pouco mais o mistério. Tentei procurar uma fonte oficial da história do Dangerous World, mas não consegui encontrar. Parece que tudo é dentro do jogo mesmo, a gente vai recolhendo pistas e tal. E tem um site que é da Wiki, né? Que é feito por fãs, não é oficial. Só que o que acontece? O problema é que neste site da Wiki tem muita coisa, muita imagem, muitas coisas que não tem nada a ver com o Dance World. Então, não tem como a gente saber que tudo que colocaram lá é de verdade, entendeu? Que eles acharam realmente no jogo que são pistas de verdade. Então, eu decidi eu mesmo começar a procurar essas pistas e o que eu vou começar a fazer alguns vídeos aqui para tentar montar a cronologia do Dance World. O primeiro passo que eu vou fazer, que eu fiz, eu andei pelo lobby, por todo o lobby, fui naquela parte da portinha que tem, que você consegue andar à vontade também. Vi várias coisas que podem ser consideradas pistas, mas as principais até agora que eu vi data foram os posters. Então, de todos os posters que eu encontrei, 5 eles possuem datas. E eu já arrumei aqui, ó, na ordem das datas. Então, o nosso primeiro passo vai ser qual? Nós vamos pegar esses posters, que eles estão no lobby do jogo. Se você entrar aí, você vai procurar eles, você vai ver que eles estão lá. E nós vamos montar a nossa cronologia inicial. O que seria isso? Para nós termos uma noção de como que foi esse desenvolvimento inicial dos posters. Enquanto eles estavam fazendo posters, como que foi essa cronologia? E a partir disso, nós vamos começar a buscar outras pistas pelos andares, né? Porque pelo lobby que eu vi, tem outras coisas que podem ser consideradas pistas, mas só que não tem data, não tem muita coisa assim que a gente pode fazer alguma relação ainda. Pelo que eu vi, nos andares é que estão as maiorias das pistas. Então, desvendando os andares, eu vou tentar achar outras pistas para voltar e para a gente fazer essa cronologia correta. Tô até travando. Lalalá. Então vamos lá. Primeiro, com esses 5 posters com as datas que a gente tem, a gente vai montar a cronologia inicial, que são 5 datas. Nós temos 5 datas aqui para a gente montar. O primeiro, ele é dia 20/4/91. 20/4/1991. Primeiro eu vou conectar ele aqui para a gente saber de quanto que ele é. O segundo, depois eu vou começar a mostrar um por um para vocês verem, né? O segundo, ele é dia 19/3/1997. O terceiro, ele é dia 18/7/1999. Então, 18/7/1999. 9, errei. 1999. Aí, 18/7/1999. Pá, foi que teve esse pôster aqui. Obviamente, os pôsteres, eles foram anteriores à data, né? Mas a data, eu vou linkar na data mesmo, para a gente ter uma ideia de como foi a cronologia dos eventos, né? E aí, temos também a dia 12/8/1999, que teve também este evento de investigação aqui. E o último, que tem data no lobby dos posters, é o do Peeble. Acredito que é assim que fala o nome dele, Peeble, né? Que é 8/4/2001. Certo? Ó, aqui a gente consegue ver melhor, certo? Então vamos lá. O primeiro pôster, ele foi dia 20/4/1991. O último, ele foi praticamente 10 anos depois, tá vendo? Nesse período de 10 anos, acredito que tiveram vários eventos no Dance World, né? E dentre esses eventos, os que estão
disponíveis para a gente verificar nos posters do lobby são esses 5 aqui. Tá, o que, que a gente vai fazer? Com base nessa cronologia, nesta data que a gente tem, a gente já tem um início. Agora nós vamos ver quando que os personagens começaram a aparecer. Então, por exemplo, o Peeble, ele existia já em 91? Não sei, a gente não sabe. Mas antes de 2001 aqui, ele já existia aqui. Porque fizeram um pôster de que nessa data seria um evento do Peeble, certo? Então nós vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Em 91 já existia a Bessie. Vamos colocar aqui a Bessie. A carinha da Bessie. E o Dandy. Eu vou falar o Dandy até. E o Dandy. Então, em 1991 já existia a Bessie e já existia também o Dandy. Já existiam esses dois aqui em 91. Beleza. E agora em 97. Quem que existia em 97? Existia a Scraps, o Vi e o Dandy, obviamente, que ele já existia anteriormente. Então, quem que existia nessa época aqui? A Scraps, o Vi aqui já existia também. Vamos colocar mais para cá. Então, existia a Scraps, o Vi, ih, ligação aqui tá. Está muito longe. Ouvi. Ué. Ô, ligaçãozinha mais ou menos, hein? Aí, conseguimos ligar. Ó, existia, existia a Scrap. Ó, o que que existia em 97? O, o Dandy, que ele já existia desde 91, antes de 91, né? Existia agora em 97 a Scraps e o Vi. Se eles existiam já antes aqui, a gente não sabe. A gente sabe que eles passaram a ter um pôster nessa data. Vocês entenderam mais ou menos onde a gente vai chegar? Em 99, quem existiu em 99? Em 99, existia o Astro e existia a. Eu esqueci o nome dessa. Deixa eu pegar. Ó, existiu o Astro. Cadê o Astro? Existiu o Astro e a Shrimpo. Isso, esse que é o nome dela. E eu apaguei o Astro. Existiu o Astro e a Shrimpo. Vou arrastar um pouquinho o lado aqui para ficar melhor depois. Isso. Tem o Astro e a Shrimpo. Shrimpo? Shrimpo. Acho que é Shrimpo que fala. Existiu o Astro e a Shrimpo. Certo? Se eles existiam antes, nós não sabemos. Vocês já entenderam a ideia, certo? Agora, em 12 de 8 de 1999, no evento de investigação, existia então o Astro, o Roger e essa daqui que eu não sei o nome dela, que eu vou descobrir agora. Existia o Roger, existia também a Tudus, acho que é o nome dela. Tudus, isso. Tudus. E existia a Tudus. Aqui. Se eu estiver falando algum nome errado, por favor me corrija nos comentários, tá bom? A questão também da história do Dandy's World, se já possui em outro lugar. Porque a Wiki eu realmente não achei. Assim, tem muita coisa de pistas lá, realmente. Só que tem muita coisa misturada, então a gente não sabe se alguém, sei lá, inventou uma pista, botou lá, entendeu? Tem vários desenhos de anime também misturados lá que não tem nada a ver com Dandy's World. Então, assim a gente vai confiando melhor na história. Pra gente realmente reconstruir a cronologia do Dandy's World e descobrir o que, que aconteceu. Aqui também existia também já o Astro, certo? E por último,
Mas não menos importante, o Peeble, né? O Peeble foi o último pôster que eu encontrei no lobby. Então, agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma cronologia inicial, porque em 1991 é o primeiro pôster que a gente tem. Nesse tempo já existia a Bessie e o Dandy. Então, eles praticamente acredito que são os primeiros tons do Dangerous World. Eu não sei ainda se há alguma coisa anterior, provavelmente deve ter, que nós vamos descobrir, mas a princípio eles são os primeiros. Agora, passados-se há alguns anos, aqui dá quantos anos? 6 anos praticamente, ó. Daqui para cá, em 6 anos, surgiu a Scraps e o V. Então, que tem esse pôster aqui. Passaram-se mais 2 anos e também surgiram o Astro e a Shrimp. E passaram-se mais um mês, também existiu o Roger todos. Então, praticamente, ó, o que a gente tem noção aqui, vendo a cronologia? Esses são os mais antigos, questão de 6 anos de diferença do segundo, ó. E aí começam a aparecer a Scraps e o V. Aí apareceram os dois. Depois disso, no mesmo ano, apareceram os 4 aqui: Shrimp, Astro, Roger e Toodles. Apareceram esses 4. E por último, em 2001, apareceu o Peeble, que ele teve um cartaz só para ele ali. Agora, vamos tentar analisar um pouquinho os cartazes. Spring Flowers. O primeiro cartaz, ele é como se fosse um evento de flores de primavera, né? Eu acredito que é para apresentar a Bessie, né? Porque ela tem esse tema de flor, né? A Bessie. Então, esse aqui foi o primeiro pôster que teve. Analisando a imagem, a gente não encontra tanta coisa, pista, qualquer coisa que seja. Só tem a Bessie, né? Com as florezinhas e o Dentes. E o Dandy. O segundo pôster é tipo ganhando muito, ganhando grande, alguma coisa assim. E tá estrelando o Scraps e V. O que a gente consegue encontrar aqui? Esse pôster de ganhando muito, ganhando bastante, demonstra que na imagem que a Scraps está jogando as moedinhas para cima, né? Tem alguns presentes aqui, ó, tá vendo? Tem alguns presentes e o V lá atrás com, acredito que eu não sei se é a cauda dele, esse microfone, igual ela tem a copinho aqui, tá vendo? Mas aparecem os dois, como se fosse algum tipo de evento. Tá vendo? Tem alguns presentes aqui, ó. A gente analisando assim meio por cima, parece que é um evento em que ela acabou ganhando, entendeu? Ela ganhou bastante. E eu vi com carinha de preocupado lá atrás. Em 99, o primeiro é o Astro com a carinha de preocupado, a Shrimp sempre carinha de emborrada, né? Nos pôsteres que eu vi, ela sempre tem essa carinha de emborrada. E o Dentes, assim, meio que, opa, né? E aí, calma, vamos com calma, né, minha parceira? E o que significa isso? Esse argumentativo dores argumentativas, será? O que isso significa? Dores, ele está traduzido literal aqui. Mas deve ser algum tipo de. Não sei como que era esse evento aqui, não. Ó, e estrelando Dandy e Astro. Por que a Shrimp ela não tá inserida aqui? Por quê? Aqui ele tá, ó, Scraps e V. Agora aqui tá o Dendes e Astro, só os dois. Meio que foi ignorada a Shrimp aqui, né? Não sei. Será que é porque isso é da pistola? Em 99, no mesmo ano, nós temos agora o Astro tristinho lá. Antes o Astro tava meio que aqui, meio que observando de longe a briga dos dois aqui, né? Mas aqui em 99 ele tá meio tristinho na nuvem ali. E a todos tá dando a mãozinha pro Roger e ele tá nesse tom investigativo, né? Mistério.
Então, o que que significa? É uma investigação com luzes apagadas. Então, é o que nós vamos ter que fazer em vários andares, né? Que é tudo meio escuro. Então, isso aqui que a gente vai ter que fazer nos andares. Até agora, não apareceu tantas pistas pelos posters em si. Que também não deve ter, né? Porque o pôster era uma coisa para chamar a atenção do pessoal, né? E por último, não menos importante, é que ele traduziu o Pibo para pedra, literalmente. Então é o Pibo num dia de saída. Deve ser ele tá curtindo um dia de sol dele lá. E esse pôster quer dizer isso. Agora, o, este foi o último pôster com o Pibo sozinho. Depois disso, nós não temos mais nenhum pôster. E ele tá sozinho aqui. E se vocês repararem bem, ó, o Dandy, ele tá aparecendo nos 3 primeiros posters. Depois, ele começa a aparecer, ele some, né? O Dandy some. Depois, quem começa a aparecer nos outros 2 posters é o Astro, que ele aparece nos 2 posters aqui. E por último, só o Peeble. Agora, por que só o Peeble? Deram um foco muito grande no Peeble em 2001, nós não sabemos. A princípio, essa é a cronologia. Agora eu vou procurando outras pistas nos andares. E se você tiver alguma dica de como encontrar alguma pista, se eu esquecer alguma coisa do lobby, por favor, bota aí nos comentários para eu ver, pra gente desvendar logo esse mistério aqui, tá bom? Muito valeu para quem assistiu e é isso aí, até mais. Valeu!